dos meus pais no aspecto religioso. E começando pelo meu pai, a família do meu pai, meus avós eram da Congregação Cristã no Brasil. Meu pai, ele optou por não receber o batismo, então ele não frequentou a igreja, não praticou a religião durante a juventude dele. Minha mãe é de família católica, meus avós maternos eram católicos e eles batizaram minha mãe quando ela nasceu, mas eles não frequentavam a igreja, eram católicos não praticantes. Minha mãe, quando jovem, se tornou espírita do Allan Kardec. Quando meu pai conheceu minha mãe, meu pai seguiu minha mãe no espiritismo. A cerimônia do casamento dos meus pais foi espírita. Algum tempo depois, por alguma discordância, meus pais saíram do Allan Kardec e foram para Seixo Noye. E por algum problema lá, eles também saíram da Seixo Noye. E na Seixo Noye tinha, segundo minha mãe, havia um princípio de que as pessoas deveriam olhar para suas raízes em relação aos antepassados. Isso levou minha mãe a me colocar na catequese da Igreja Católica. Então eu creio que isso, quando eu tinha cerca de 10 anos, eu comecei a fazer catequese. Eu recordo de algumas coisas da catequese, e talvez não só da catequese, como da minha infância, que a filha da funcionária doméstica de casa, ela sempre ia trabalhar junto com a mãe dela e a gente tinha a mesma idade praticamente. A gente brincava, conversava, tudo. E eu lembro, eu devia ter uns 5 anos mais ou menos, uma vez quando a gente comentou alguma coisa sobre Deus ser nosso Pai, e ela, menininha católica, minha amiguinha católica, falou: Deus é nosso Pai e Maria é nossa mãe. Maria é mãe de Deus. E eu, desde novo, já apliquei o raciocínio que é o raciocínio protestante, que é assim: poxa vida, mas como Deus tem mãe? Deus não tem mãe, Ele é eterno. Só um exemplo para ilustrar aqui. E durante a catequese também eu percebi em mim um raciocínio que batia um pouquinho diferente com aquilo que era ensinado na catequese. Por exemplo, quando a catequista dizia assim: a quem Deus deu poder na terra para perdoar os pecados? A resposta da catequista: os padres. Mas daí eu ficava dentro: nossa, mas poxa vida, como assim? Os padres, Deus, ele não perdoa quem ele quer? Enfim. Durante a catequese, no momento que eu deveria fazer a primeira comunhão, então que foram perceber que, na verdade, eu não tinha recebido o batismo católico. Na verdade, eu não tinha recebido batismo em igreja alguma. E por isso eu não poderia fazer a primeira comunhão com a minha turma de catequese. Isso me desanimou, me levou a me afastar da igreja católica. Eu acabei não indo atrás para ver o batismo, eu fiquei desanimado e próximo a essa época meus pais se converteram ao protestantismo, numa igreja daqui de Umuarama, que é uma igreja local, que é a Igreja Batista Betel. Meus pais foram batizados na Igreja Batista Betel. Meu pai recebeu o batismo pela primeira vez. Minha mãe já havia sido batizada na Igreja Católica, mas como na igreja em questão eles não aceitam o batismo de crianças, minha mãe foi novamente batizada. Eu comecei a frequentar com os meus pais a Igreja Batista Betel, mas com a influência eu tinha um amigo que era da Assembleia de Deus, e eu passei a frequentar a Assembleia de Deus com esse meu amigo. E vale lembrar que entre a maioria das igrejas evangélicas não existe uma grave divergência em relação à doutrina, no sentido de que eu, passando a ir para a Assembleia, eu não estaria indo para outra religião, para uma religião diferente dos meus pais, simplesmente frequentando outra igreja, sendo que ambas de alguma forma se apoiavam, não veio uma outra como fatalmente errada.
Durante o tempo da Assembleia eu procurava, não foi tão assíduo assim, mas de alguma forma eu frequentava a escola dominical, os cultos e cheguei a participar de banda, coral. Buscava ser um cristão dedicado, assim, buscando conhecimento, sempre prestando atenção nos cultos, na palavra e raciocinando sobre aquilo que era ensinado. Aqui eu vou mencionar um ponto que, na verdade, começou na Igreja Batista Betel. Não sei se eu posso usar esse termo, mas seria de alguma forma uma doutrina protestante acerca da certeza da salvação. O pastor da igreja dos meus pais, né, da Batista Betel, durante um culto, ele disse assim para a Assembleia, que era muito simples nós sabermos se nós éramos salvos ou se nós não éramos salvos. Bastava olhar para dentro de nós e verificar interiormente se havia dentro de nós essa certeza da salvação. Que caso ela existisse, é porque nós éramos salvos. Caso não existisse essa certeza, é porque nós, de fato, não éramos salvos. Isso me incomodou muito, porque quando eu olhava dentro de mim, quando eu olhei dentro de mim, no momento do apelo do pastor, eu não verificava em mim essa certeza da salvação. Por mais que eu aceitasse a verdade ou o ensino da igreja, eu, com toda sinceridade, eu não conseguia verificar em mim essa certeza. Prosseguindo. Uma das coisas que vieram à tona assim, no meu raciocínio durante o tempo de Assembleia de Deus foi a questão da existência do inferno. Porque eu raciocinei muito, meditei muito sobre a existência do inferno e eu não sei se você já parou para analisar isso, mas é algo talvez eu poderia dizer infinito, porque dentro da doutrina assembleiana, quanto também da doutrina católica, nesse aspecto não há divergência, mas o inferno é um sofrimento, a pessoa que é condenada ao inferno, ela é condenada a um sofrimento, e esse sofrimento ele é eterno. Ele não acaba com 1 milhão de anos, nem com 2, nem com 1 bilhão, nem com 1 trilhão de anos. Ele simplesmente existe para sempre, para todo o sempre. Isso me perturbou muito durante um momento da minha vida. Perturbou muito mesmo. Eu me desesperei com essa ideia, não porque eu tivesse medo de ir para o inferno. Porque nessa época eu já, digamos, havia, entre aspas, adquirido a certeza da salvação, mas o meu transtorno era simplesmente com a existência de um mal tão grande. Isso me levou a me afastar do cristianismo quando na minha mente veio um pensamento assim: o inferno não existe. E essa frase ela atendeu aos meus desejos, às minhas angústias, e eu escolhi acreditar nela. Então, não mais crendo na existência do inferno, também os outros dogmas de alguma forma acabam se relativizando. E eu fui me afastando do cristianismo, acabei indo na onda do panteísmo, não com esse nome, era de forma indireta, através daquele documentário O Segredo e sobre a lei da atração, que vai relativizando a questão do certo ou errado. Eu fiquei nessa fase até cerca de 2011, 2012, eu acredito. Foi quando eu vi na internet uma divulgação acerca de um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Eu me interessei porque eu já havia lido alguns livros do C.S. Lewis, eu sempre fui apaixonado pelos livros dele, eu já havia lido Anatomia de uma Dor, O Problema do Sofrimento, não lembro se mais algum, Nárnia. Eu acredito que eu talvez houvesse assistido a um filme de Nárnia, mas o livro eu creio que eu ainda não havia lido. Enfim, eu adquiri esse livro, li o primeiro capítulo dele,
até irônico, porque para mim que estava vivendo um certo errado relativo, o primeiro capítulo do Cristianismo Puro e Simples é intitulado O Certo e o Errado como Chaves para a Compreensão do Universo. Mas eu, apesar do título ser um pouco assustador pelo que eu estava vendo, pelo que eu estava vivendo, havia em mim uma sede de sabedoria, uma sede de buscar conhecimento que me levou a enfrentar isso e ler o livro. Através do Cristianismo Puro e Simples, pela primeira vez eu vi ali dissecado o que era o cristianismo ali de forma tanto prática quanto teórica no livro. E eu de fato me identifiquei como cristão, porque eu acreditava em tudo aquilo para mim tinha sentido, tinha lógica, e aquilo lá me deu argumentos que eu sustento até hoje de que o cristianismo ele é a verdadeira religião. E além disso, além do cristianismo puro e simples me trazer de volta para o cristianismo, ele também me trouxe uma abertura em relação às outras igrejas, porque até como é mencionado no livro, nesse livro ele coloca que ele não vai defender nenhuma denominação cristã específica. Ele até menciona que não vai ficar a favor da igreja anglicana, nem da católica romana, nem da metodista, nem da presbiteriana. E ele fala que até mesmo a ordem na qual ele menciona essas igrejas são ordem alfabética. É a ordem alfabética, para ele demonstrar a imparcialidade dele em relação a isso. Mas enfim, eu como meio que quis começar do zero na minha estrutura religiosa, eu me identifiquei com o cristianismo, eu assimilei que eu realmente crio no cristianismo, ali tirei os desembaraços do panteísmo e também tive uma abertura para não só para a possibilidade de considerar qual das denominações cristãs seria a correta. Passado um certo tempo, o YouTube apareceu na minha tela de YouTube um vídeo chamado assim, A Verdadeira Mensagem de O Senhor dos Anéis. Eu sempre gostei, assim como eu gostava de Nárnia, eu sempre gostei muito de O Senhor dos Anéis. E eu assisti aquele vídeo e nele ele era com o Padre Paulo Ricardo. O Padre Paulo Ricardo ele comenta sobre o livro, ele explica por que moralmente O Senhor dos Anéis é um bom livro, ele ensina você a definir, você pegar qualquer livro ou filme, você saber analisar ele moralmente para você saber se ele é bom ou ruim. Então eu gostei muito do raciocínio daquele padre e pela primeira vez na vida eu dei ouvidos a um padre. Comecei a buscar outros vídeos desse padre e através dele eu fui conhecendo a fé católica e na medida em que eu ia conhecendo, eu ia me assimilando, eu ia concordando com os raciocínios católicos até que passado anos, eu comecei a ver esses vídeos em 2014, eu creio, e em 2018 eu recebi a primeira comunhão. Por enquanto é isso, só a introdução. Após eu pretendo fazer vídeos trazendo especificamente questões doutrinárias, como Eucaristia, Bíblia, Maria, santos, imagens, purgatório e santidade. Paz do Senhor, irmãos.